Olá, hoje nós vamos conversar sobre cirurgia bariátrica e metabólica. Esse é um pequeno currículo meu, sou cirurgião no Hospital da BP aqui em São Paulo, doutor em cirurgia, e faço uma pesquisa em cirurgia bariátrica e hipertensão. Bom, primeira coisa que todos os pacientes perguntam é quem pode ser operado. É claro que todo mundo lê hoje no Google, mas eu acho que é importante a gente trazer os tipos de tratamento e quem pode utilizá-los. Aqui vocês veem uma tabela bastante didática, e aqui está o índice de massa corporal e os tipos de tratamento. Então, todos os pacientes que vão fazer algum tratamento para obesidade sempre vão ser orientados com dieta, atividade física e terapia comportamental. Os outros dois tipos de tratamento, três na verdade, vão depender do índice de massa corporal. O nosso tópico é a cirurgia bariátrica. Então, os pacientes que podem fazer cirurgia bariátrica são os pacientes que têm índice de massa corporal de 30 a 34,9, ou obesidade grau 1, 35 a 39,9, obesidade grau 2, ou acima de 40. Porém, importante dizer, e aqui está um sinal positivo bem grandão, é que os pacientes que podem fazer cirurgia bariátrica, têm indicação de cirurgia bariátrica, independente de outros fatores, são os que têm IMC acima de 40, ou a chamada obesidade grau 3. Vamos falar sobre os outros dois tipos. Este é o que a gente chama da indicação da cirurgia metabólica. Por que metabólica? Porque ela é indicada especificamente atualmente para o paciente que tem obesidade grau 1, de 30 a 34,9 de IMC, e diabetes tipo 2. Então, esses pacientes que estão nessa situação, eles poderão fazer a cirurgia chamada bariátrica e metabólica quando eles tiverem idade entre 30 e 70 anos, um diagnóstico de diabetes há menos de 10 anos, eles não estão conseguindo controlar o diabetes, apesar de todo tipo de tratamento utilizado clinicamente, e não possuem contraindicação para o procedimento cirúrgico. Então, nessas condições que são bem específicas, a gente vai poder indicar a chamada cirurgia metabólica para tratar o diabetes tipo 2 na obesidade grau 1. A segunda situação, que é um pouco mais comum, que é a obesidade grau 2, quando os pacientes podem ser operados quando eles têm alguma doença associada. As clássicas doenças são diabetes, apneia do sono, hipertensão, alteração de colesterol e de triglicéridos. Mas existem várias outras doenças que também fazem parte do rol de doenças que indicam a cirurgia bariátrica nessa situação de IMC. Eu chamo a atenção aqui, até porque o nosso evento fala de estigma, que a estigmatização social e a depressão causadas pela obesidade também fazem parte dessa indicação, o que é uma coisa bastante interessante. Então, esse é um resumo dos pacientes que podem fazer cirurgia bariátrica e metabólica. Quais são as técnicas que podem ser utilizadas? Nós temos hoje, basicamente, dois tipos de cirurgia. 99% das cirurgias realizadas fazem esses dois tipos de cirurgia. Uma que chama bypass, quando você faz uma redução do estômago e um desvio do intestino, sem retirar nada do estômago remanescente e do início do intestino delgado. E a cirurgia que chama sleeve, são os nomes em inglês, mas são consagrados. Quando você retira uma grande parte do estômago e transforma o estômago num órgão tubular. Então, como eu falei, 99% das cirurgias hoje são realizadas com esses dois tipos de cirurgia. Importante, porque muitos pacientes vêm com essa dúvida, existe até uma certa controvérsia entre os médicos, mas a minha visão e a visão de muitos colegas é que a decisão da técnica cirúrgica a ser adotada cabe ao médico, que é quem conhece todos os detalhes de por que indicar aquela técnica cirúrgica. Claro, como em todas as doenças, o paciente deve ser ouvido ou ouvida sobre suas preferências, e o médico deve avaliar essas preferências frente ao quê? Principalmente ao grau de obesidade, às doenças associadas e ao quadro clínico geral, para tomar uma decisão bem fundamentada.
Então, o médico é o responsável pela indicação do tipo de cirurgia, mas sempre levando em consideração os fatores que eu falei. Quais são as diferenças básicas entre as duas técnicas, além da diferença anatômica, né, de um desviar o intestino, o outro não, que é essa principal diferença aqui. Um desvia parte do intestino, o sleeve não desvia. Mas existem algumas diferenças, e eu vou chamar a atenção para algumas delas. A questão das vitaminas e dos sais minerais, que é uma coisa muito importante e cheio de dúvidas dos pacientes. O bypass tem como principal deficiências que podem acontecer, não é que acontecem sempre, a deficiência de ferro, de cálcio, de vitamina B12 e de vitamina D. Ao contrário do que muitos falam e até pensam, o sleeve também pode ter deficiências vitamínicas. Não é verdade que o sleeve não causa nenhum tipo de deficiência vitamínica. Também podem acontecer deficiências de ferro, vitamina B12 e vitamina D, mas elas são menos frequentes, é verdade. Em relação à perda de peso e à resolução das doenças associadas, como diabetes, hipertensão, apneia do sono, a maioria dos trabalhos mostram uma pequena vantagem, mas existe uma vantagem, principalmente a médio e longo prazo, do bypass em relação ao sleeve, com melhores resultados para o bypass. As complicações hoje, que é outra preocupação, são bastante raras nas duas cirurgias. O dumping, que é aquela sensação ruim que os pacientes referem quando principalmente comem carboidratos, acontece eventualmente no bypass e raramente no sleeve, mas também pode acontecer. E, finalmente, um problema que a gente tem visto com uma frequência cada vez maior é o refluxo, aquela azia, aquela queimação que sobe, que é eventual, mas pode acontecer no bypass, porém é relativamente frequente após o sleeve. Outra coisa, nós estamos falando muito de estigma e de acolhimento. Então, eu queria chamar a atenção para vocês tomarem cuidado com o estigma da cirurgia bariátrica, porque ele existe. Da mesma forma que existe o estigma da obesidade, o estigma da cirurgia é um fato. Primeiro estigma, as cirurgias são muito arriscadas. Isso é falso. Hoje, com as técnicas por laparoscopia, com grande experiência de vários anos dos cirurgiões, principalmente os que se dedicam ao campo, as complicações são muito raras, são realmente pouco frequentes. Então, essa é uma questão que não é verdade. As complicações, elas existem, porém, elas são raras. É só fazer dieta e exercício que você consegue. Infelizmente, uma frase que os pacientes ouvem com frequência, tanto de parentes, amigos, quanto até de profissionais da saúde. Isso é falso. Paciente que tem a obesidade grau 3, por exemplo, tem grande dificuldade para perder peso através de dieta e exercício. E é nesse caso que a cirurgia está mais indicada. Cuidado com essa frase, porque ela não é verdadeira. Este é o caminho mais fácil. Muita gente ouve isso dos parentes, dos amigos. A cirurgia é o caminho mais fácil. Você tem preguiça e você vai fazer isso porque é o mais fácil. Ao contrário, isso é falso. Este é um caminho difícil. Os pacientes que decidem pela cirurgia sabem que vão enfrentar algumas dificuldades, vão ter que reaprender a comer, vão ter que adotar novos hábitos. Então, este não é o caminho mais fácil. É o caminho correto quando você tem as indicações, como eu falei no início da aula. Então, não acreditem que é o caminho mais fácil. Todos que operam recuperam o peso. Mais uma coisa que é falsa. Recuperar o peso pode acontecer, é fato. Obesidade é uma doença crônica e alguns pacientes, mesmo fazendo as coisas corretamente, podem recuperar algum peso. Recuperar todo o peso perdido acontece? Pode acontecer, mas não é a coisa mais frequente que tem. Eu posso garantir que os pacientes que fazem cirurgia bariátrica, na maioria das vezes, conseguem uma manutenção bastante boa do peso que eles conseguiram atingir. Então, isso não é verdade. E, por fim, eu trago uma frase preocupante. Alcoolismo é muito frequente. Você vai não poder comer e vai começar a beber. Essa é uma preocupação de nós médicos, psicólogos, nutrólogos, nutricionistas. O alcoolismo pode acontecer após a cirurgia bariátrica. Porém,
Ele não é tão frequente assim, e nós insistimos com o paciente de uma maneira bastante rígida que álcool é uma coisa a ser evitada. Beber após cirurgia bariátrica realmente não é uma coisa adequada. Os pacientes têm que ter consciência disso para não cair, eventualmente, num consumo maior de álcool. Então, é falso que ele é muito frequente. E, por fim, para encaminhar para o final da aula, para o paciente que operou. E agora, doutor? E agora? O que eu faço? Bom, aqui estão 4 segredos, que não são tão segredos assim, mas 4 orientações fundamentais. E eu gostaria que todos os pacientes seguissem isso. Acompanhamento multidisciplinar. Nunca abandone o acompanhamento. Pode ser com o seu cirurgião, com o seu endócrino, com o seu nutricionista, com o seu psicólogo, mas faça acompanhamento. Suplementação de vitaminas e sais minerais. Muito importante. Não deixe de tomar as vitaminas prescritas pelo seu médico ou pela sua nutricionista. Dieta saudável e atividade física. Isso sempre, eu falei lá no começo, todo tratamento de obesidade inclui uma dieta saudável e atividade física. É fundamental para você conseguir atingir os seus objetivos e manter os objetivos alcançados. E não deixe de acompanhar o seu peso em casa. Não é para se pesar todo dia desesperadamente, mas uma pesada uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, sempre procurando a manutenção do peso que você atingiu. Se após a cirurgia, após a estabilidade do peso, você atingiu aquele objetivo e aos poucos você está ganhando peso, sinal de alerta. Volte com o seu médico, volte com o seu endócrino para conversar sobre o que pode estar acontecendo. Isso é fundamental. As perguntas, eu espero que tenham bastante perguntas, eu não consegui encampar todo o assunto, mas a gente vai discutir brevemente no período de discussão. Eu queria agradecer muito a possibilidade de estar nesse evento de obesidade em pauta, menos estigma e mais acolhimento. Muito obrigado. Olá, eu sou Fauzi Maluf Filho e é um prazer estar aqui hoje com vocês para falar sobre balão intragástrico, alternativa válida para o tratamento da obesidade. Eu gostaria de agradecer o gentil convite formulado pelos colegas do Instituto de Obesidade Brasil, os doutores Carlos Aurélio Schiavon, Andréa Pereira e Andréa Levi. Eu gostaria de delinear que existem várias opções endoscópicas para tratamento da obesidade, algumas voltadas para o estômago, outras para o intestino delgado, e o balão é apenas uma delas. Quando nós falamos em tratamento endoscópico, muitas vezes a gente observa na literatura e nos congressos uma certa rixa entre tratamento endoscópico e cirúrgico, mas a gente acredita que a melhor maneira de abordar o paciente é avaliando as várias possibilidades, inclusive no contexto de uma equipe multidisciplinar, envolvendo nutricionistas, psicólogos, endocrinologistas e, obviamente, os endoscopistas e os cirurgiões. Quando avaliamos as várias terapêuticas do paciente obeso, é claro que as cirurgias, as opções cirúrgicas têm a maior eficácia, às custas também dos maiores eventos adversos, se opondo à dieta e medicamentos, que têm menos eventos adversos e menor eficácia. Os tratamentos endoscópicos se colocam exatamente no meio do caminho, uma eficácia menor que da cirurgia e também eventos adversos mais brandos e menos frequentes. Dentre os métodos endoscópicos, se destaca sem dúvida o balão gástrico, o método mais antigo, mais frequentemente utilizado, que quando colocado no estômago, aumenta a saciedade do paciente, reduzindo o esvaziamento gástrico e induzindo o paciente a uma reeducação alimentar. Ele é obrigado a comer menores porções, senão ele tem sintomas. Então ele aprende a mastigar melhor, mais devagar, se conscientiza da quantidade, do volume de alimentos que ele está ingerindo, ou seja, é realmente uma reeducação alimentar induzida pelo balão. Dos tipos de balão intragástrico, o mais frequentemente utilizado são aqueles preenchidos com líquido. Tem várias marcas aí que vocês estão vendo no diapositivo. A gente preenche o balão com soro fisiológico e azul de metileno. O objetivo do azul de metileno é um corante que, se o balão romper, der um problema na válvula, esse líquido
colorido vai sair e o paciente vai perceber a alteração da cor da urina ou das fezes, dando então a dica de que ele tem que procurar o endoscopista para remover o balão, porque se o balão murchar e nada for feito, ele pode migrar para o intestino e certamente ele não vai passar, ele vai entupir no meio do intestino, demandando eventualmente até uma cirurgia. Então, realmente, quando o balão murcha, ele tem que ser removido dentro de 24, no máximo 48 horas. Mas, normalmente, nós passamos o balão, deixamos por 6 meses, o implante é feito sob anestesia geral e endoscopia, é rápido, uns 15, 20 minutos, e ele está indicado para pacientes com obesidade leve, grau 1, no máximo, grau 2, ou seja, índice de massa corpórea que varia de 27 a 35. O que se obtém com ele, em geral, 6 meses e 12 meses, é uma perda de peso ao redor de 13% e 11%, 10%, respectivamente. Vejam a experiência brasileira, quase 6 mil pacientes, essa foi apresentada num congresso europeu em 2017, veja que se obteve uma redução do peso de 18%, um resultado muito bom, um pouco acima daquilo que a gente costuma observar. Em relação aos efeitos adversos, vamos chamar assim, 5% dos pacientes não toleraram o balão por náuseas, vômitos e tiveram então a sua remoção precoce. 1% dos pacientes apenas não perdeu peso. 0,5% o balão esvaziou, eles perceberam alteração na cor da urina, nas fezes, e o balão foi removido. Efeitos adversos graves, como perfuração, sangramento, 0,1%, menos de 0,1%, menos de 1 para 1.000, 7 casos em 6 mil pacientes, aproximadamente, né? Então, veja que é uma terapêutica eficaz e segura. Só que a perda de peso induzida é inferior, obviamente, àquilo que se obtém com a cirurgia, né? Essa aqui é uma revisão sistemática, ou seja, vários estudos que avaliaram o balão compilados como se fosse um único estudo. E são estudos que compararam o balão, aqui da literatura inglesa BIG, né, versus um tratamento sham. Tratamento sham é o paciente faz uma endoscopia, não sabe se o balão foi colocado ou não, no caso, não foi colocado, e ele é seguido. Então, você comparou balão versus um paciente que não recebeu o balão. Então, veja que o grupo que recebeu o balão teve uma maior porcentagem da perda de excesso de peso, uma maior porcentagem de perda de peso total e uma maior porcentagem porcentagem da perda total de peso. Ou seja, sem dúvida, versus um tratamento chamando assim placebo, um tratamento só de orientação nutricional, dietética, esporte, o balão tem um resultado superior. Isso é uma coisa bem clara. Mas o problema do balão é que, se por um lado ele é totalmente reversível, você retira o balão, o paciente volta a ser normal, não tem mais o problema do balão. Por outro lado, os efeitos que ele causa também são reversíveis, aquela saciedade que ele tinha também desaparece, o paciente volta a ganhar peso. Então, veja, dos pacientes que perderam mais de 10% do peso, né, na retirada foi 70%, 80%, e um ano após a retirada, 50%. Significa que 50% dos pacientes, um ano depois, voltaram a ganhar peso, como era de ser esperado. Durante o uso do balão, o paciente se reeduca, aprende a comer novamente, tem orientação nutricional, faz esporte. Retirado o balão, se ele não continuar com essas orientações, ele volta a ganhar peso. Então, esse é o calcanhar de Aquiles do balão, ele volta a ganhar peso. Por isso, é fundamental manter o acompanhamento multidisciplinar após a remoção do balão intragástrico. E isso por quanto tempo? Para sempre. Nós sabemos que a obesidade é uma doença crônica e o paciente tem que ser seguido. Existe impacto da perda de peso induzida pelo balão nas comorbidades que o paciente possa ter? Sempre, né, pessoal? Qualquer perda de peso induz a uma melhoria das comorbidades. Então, veja esse estudo mostrando que dos hipertensos, diabéticos que passaram balão, estamos falando aqui de 500 pacientes, metade deles tiveram melhoria do controle da hipertensão e do diabetes. Então, isso não é novidade. Melhorou, baixou o peso, melhora o controle da diabetes e da hipertensão, né? E isso é visível em todos os outros parâmetros, aqui a gente chama de antropométricos e bioquímicos. Índice de massa corpórea, circunferência da cintura, glicose, nível de enzimas do fígado, triglicérides, colesterol, tudo melhora. Nenhuma novidade. Perdeu peso, tudo melhora, né? Que avanços a gente tem observado na terapêutica com o balão? Por exemplo, a própria empresa que produz o balão de líquido tem liberado um grupo de balões para se deixar um ano, e não só 6 meses.
né? Então, essa é uma novidade. Outra coisa é um balão ajustável. Um balão ajustável, você coloca um volume, coloca no paciente. Se o paciente tem muito sintoma e fala, doutor, eu não aguento, tira esse balão, você pode tirar volume do balão sem retirar o balão do estômago do paciente, e o paciente pode aguentar mais um pouquinho. Ou o paciente com aquele volume de balão não está perdendo peso, ou perdeu um peso e não consegue perder mais peso, e você aumenta o volume do balão dentro do estômago do paciente sem removê-lo, aumentando a eficácia. É uma proposta bastante interessante. Então, aqui uma casuística pequena, 70 e poucos pacientes, com uma perda de peso de 19%, e veja que a maioria deles teve um reajuste, fazendo reajuste, mais da metade perdeu mais um pouco de peso. Em 13 pacientes, esse reajuste não adiantou, ou seja, ele não perdeu mais peso por causa disso. Existem outros pacientes que com esse formato, eles querem induzir a menos sintomas, que é outro calcanhar de Aquiles do balão de líquido. O paciente tem náusea, tem vômito, então talvez com esse formato, que parece uma ampulheta, teria menor incidência de náuseas e vômitos. Existem balões deglutíveis, que são muito interessantes porque não precisa de endoscopia. O paciente engole uma cápsula, no caso do Obalon, a gente liga num compressor e ele distende. Ou elipse, que é um balão que é deglutível e não precisa ligar em nada, e o balão se insufla e se desinsufla automaticamente, né? O que é muito interessante. Então, o balão, essa é a proposta, né? Você deglute ele e enche ele com ar. Menor incidência de sintomas, não tem endoscopia, né? Só que precisa de novas etapas, 250 ml talvez não sejam suficientes. O balão deglutível, muito interessante, a membrana se rompe depois de 4 meses, o balão murcha e é expelido na evacuação. Então, você não precisa de endoscopia nem para colocar, nem para retirar. Então, são propostas interessantes. Aqui é uma proposta mais radical. Você faz uma comunicação do estômago com a parede abdominal do paciente. O paciente come e depois ele vai no toalete, abre essa comunicação e retira o alimento digerido no estômago, e com isso certamente ele perde peso. É uma terapêutica mais radical para pacientes que têm uma obesidade muito grave e que não podem operar ainda, é interessante. Mas isso é aprovado pelo FDA americano, certo? Mas vamos terminar essa apresentação, fazer uma análise filosófica do balão, que a principal mensagem que eu queria passar para vocês é colocar a vocês uma expectativa real do que o balão pode oferecer. Então, veja, a gente sabe que a obesidade é um problema crônico, caráter progressivo e muito frequente no Brasil e no mundo. 80 milhões de brasileiros com sobrepeso ou obesidade, aumenta com a idade, em idade de 50, 60 anos, 1/3 das mulheres, 1/4 dos homens, ou seja, realmente é um problema de saúde. E a terapêutica endoscópica, ela quer auxiliar no tratamento comportamental medicamentoso. Ela deve ser feita precocemente para pacientes com sobrepeso e obesidade grau 1 e 2, para prevenir a progressão para obesidade grau 3 e, eventualmente, em pacientes que têm comorbidades, melhorar parâmetros cardiovasculares, né, pressão e metabólicos como diabetes. Mas um paciente de 100 quilos e 1,70 m de altura, que tem índice de massa corpórea de 34, uma obesidade leve, né, uma obesidade que ainda é grau 1 para grau 2, o que se espera com o balão? Se espera isso aqui, ó, 10 a 15%, o paciente vai reduzir para 90 a 85 quilos. Se a gente oferecer mais do que isso para o paciente, não é uma expectativa real. É isso que se deve esperar. E não é com o balão apenas, é balão, orientação nutricional, orientação esportiva, eventualmente apoio psicológico, certo? Um paciente de 90 quilos, que tem 1,70 m, 31 de massa corpórea, de novo, se ele conseguir um resultado muito bom, ele vai para 76 quilos e fica um paciente praticamente normal. Mas isso é uma expectativa real. Oferecer 20% de perda de peso não é uma expectativa real com o balão. A gente tem que colocar o paciente aqui nesse espectro. E, finalmente, o paciente de 85 quilos com obesidade grau 1. O que a gente vai oferecer para o paciente? Praticamente a normalização da situação dele. Então, veja que para pacientes que têm obesidade grau 1 e grau 2, o balão pode ser uma opção razoável, reversível e que vai trazer o paciente praticamente para o espectro da normalidade. Então, em conclusão, as terapias endoscópicas são um importante aliado no tratamento da obesidade, especialmente da obesidade leve, e é um método mais eficaz, né, e mais seguro, e é isso que está se objetivando com a evolução
desses vários métodos e o balão é apenas um deles. Então, dessas várias opções, né, que hoje em dia estão disponíveis para o paciente que tem um problema de obesidade, indo de dieta, medicamentos, balão, sutura endoscópica, umas cirurgias mais radicais, segurança, eficácia, custo e a própria preferência do paciente é que vão pesar na decisão final. E é uma decisão conjunta entre paciente, médico e toda a equipe multidisciplinar que lida com ele. Eu fico à disposição para retirar dúvidas. Muito obrigado por sua atenção.